Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC. E aqui eu estou lendo mais alguns comentários e perguntas que foram feitos nos últimos vídeos. Quem não assistiu os últimos dois vídeos, assista, por favor, onde eu respondo e peço para vocês também perguntarem mais coisas e explico uma série de coisas sobre o canal e sobre linguística, obviamente. Antes de mais nada, agradecer aqui ao Hermes Conrado Botan, que escreveu aqui: optei por apoiar o canal diretamente por transferência bancária. Muita gente não consegue apoiar pelo Apoia-se, então aqui você pode fazer uma transferência também para o canal através do Banco do Brasil. Os dados estão embaixo de todos os vídeos, tá? Obrigado, Hermes Conrado Botan, por ter apoiado o canal. Também o PayPal também está aí. Uma pergunta interessantíssima aqui que, na verdade, muita gente acha que tem na cabeça, mas não articula muito frequentemente, né? O Ulisses Oliveira perguntou aqui: como se mantém as regras gramaticais de uma língua não escrita? Deve estar falando especialmente das línguas indígenas, línguas tribais. Se compararmos o português culto com o que é falado por analfabetos, né, o pessoal sem educação, vemos a distância gigantesca entre as normas. Então, uma língua indígena sem escrita, sem uma gramática normativa formal, o indivíduo poderia falar coisas como nós vai, cê vai, vermelho, amarelo, enfim, sem ser repreendido pelos outros. A minha impressão é que a língua ficaria se alterando numa velocidade absurda, né? Essa é uma das principais razões pelas quais eu abri esse canal aqui, né, e pelas quais eu comecei a estudar linguística. O ser humano tem uma dificuldade muito grande em conceber que a complexidade, a ordem, a estrutura de alguma coisa pode existir sem a intervenção consciente de uma inteligência. É por isso que a gente também tende a inventar deuses e forças inteligentes além da humanidade que seriam responsáveis pela própria organização da natureza do universo, porque a gente imagina, bom, alguém deve ter criado, assim como a gente cria uma máquina, cria lei, cria regras, cria música, cria obras de arte, casas, aldeias, estradas, né? Deve ter seres, né, gigantescos, muito mais capazes que nós, que criaram o mundo no qual a gente vive. Da mesma maneira, quando vem na língua, né, a gente tem uma dificuldade em entender que, especialmente aqui nas nossas civilizações, que aqui como na civilização ocidental, que a gente já tem milênios e milênios de escrita, né, que a língua possa existir, que a língua pode conter regras gramaticais complexas, estáveis, sem que haja uma autoridade forçando a aplicação dessas regras, né? Então a gente tem que ter uma escola, professores, o que a gente chama de gramática normativa prescritiva, o prescritivismo linguístico, é o termo que a gente usa na linguística, né? Prescritivismo é justamente essa gramática que a gente aprende na escola, o suposto português. Ninguém aqui teve aula de português na escola. Se não tiver aula, se tiver aula do dialeto literário, formal, prestigioso do idioma. Você vai aprender a diferença entre a língua que as pessoas falam de maneira espontânea e a língua que as pessoas deveriam falar em situações de prestígio de acordo com as normas sociais linguísticas do Brasil. Então a gente não tem realmente uma aula de língua portuguesa, tá? Você nunca precisou aprender que, por exemplo, o pronome me, quando vem como objeto de um verbo, não pode aparecer nunca destacado do verbo por uma outra palavra. Nenhuma outra palavra pode intervir entre um pronome como me ou te e o verbo, né? Ele me viu, ele não me viu. Você nunca foi tentado a falar ele me não viu. Você já falou ele me não viu? Já viu alguém falar ele me não viu? Não, é sempre ele não me viu. A ordem é sempre essa. Isso não é meramente uma ordem porque as pessoas ouvirem e acharem e estão repetindo. Não, nunca vai ser ao contrário. Nunca vai ser ele me não viu. Ele me hoje viu. Não, ele me viu hoje. Ele hoje me viu.
Você nunca vai falar, ele me ontem viu, ele me nunca viu, ele te não viu. Não tem. Tá aí uma regra gramatical que você seguiu a vida inteira. Todos os brasileiros, inclusive os analfabetos do cafundó aí rural do Brasil, nunca quebraram essa regra. Nunca quebraram essa regra gramatical, que na verdade os professores de português também não têm conhecimento dessa regra. Porque geralmente os professores de português estão meramente lá para ensinar aquilo que difere entre a língua coloquial, a língua espontânea, natural, e a língua floreada, cultivada artificialmente, que é a língua de prestígio, dialetos de prestígio e os vários dialetos coloquiais do Brasil. Então, se realmente a linguagem popular fosse uma coisa sem regra, a gente veria coisas como não só nós vai e eles vai, como também nós vou. Já viu alguém falar nós vou, ou eu vamos, ou eu vai lá? Nunca vi alguém falar eu vai. Porque a gramática da língua coloquial é estritamente seguida pelos falantes, mesmo que eles não tenham a mínima consciência disso, eles não se esforçam para seguir nenhum padrão. Simplesmente aquilo está inconscientemente gravado na inconsciência linguística, no subconsciente linguístico das pessoas. Então ninguém fala eu vamos, ou eu vai. Né? Que seria o caso se a gente realmente tivesse a linguagem das pessoas que nunca tiveram instrução, se ela variasse infinitamente, como aqui o Ulisses está imaginando. Isso é um produto da nossa civilização grafocêntrica. Nós temos uma tradição já muito antiga literária, e a gente imagina que todas as regras devem ter algum tipo de livro que foi criada conscientemente por eruditos, assim como o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, foram criados por especialistas, colocaram ali as regras, têm que ser seguidas, e se você não seguir, você tem que ser punido, na medida do possível, por aquilo. As regras gramaticais, o livro de gramática portuguesa que a gente tem aí, que a gente segue no colégio, seria mais ou menos um código civil linguístico que deveria ser aplicado de maneira impositiva sobre a sociedade, senão as pessoas falariam qualquer coisa e daqui a pouco ninguém mais se entenderia. Um cara ia falar nós vamos, um cara ia falar eu vai, outro ia falar eles vão, mas ninguém fala eles vão. Né? Por quê? Porque a gramática do português diz que na linguagem informal o que acontece é que o verbo tem a forma na primeira pessoa singular e uma forma para as outras pessoas todas em números. Eu falo, tu fala, ele fala, nós fala, a gente fala, vocês fala, eles fala. Mas sempre a primeira pessoa está distinta das outras. Você nunca vê alguém falar eu fala. Eu fala não tem. Nem ele falo. Ele falo. A primeira pessoa fica na primeira pessoa e as outras pessoas são todas iguais. Essa regra gramatical é seguida universalmente 100% do tempo. Você pode pegar uma criança de 4 anos de idade, ela provavelmente já segue essa regra sem ter a mínima consciência que existem regras gramaticais no mundo, e pode crescer sem jamais ter chegado perto de uma escola, sem nem ter ouvido televisão ou rádio, ou nada que tenha fora daquele dialeto rural lá, de algum quilombola, de alguma vila na Amazônia distante. É muito raro hoje no Brasil alguém não ter contato, né, pelo menos pela televisão, com alguma coisa da linguagem padrão, né? Mas mesmo que não haja, mesmo que não exista isso, a linguagem em todo nível ela tem uma consistência gramatical que é estritamente mantida pelos falantes. Ela só muda de maneira bastante gradual, como a evolução da própria biologia dos animais. Você não vê um cachorro dar à luz, né, a um gato, você não vê uma espécie dar à luz a outra. Meramente um cachorro dá à luz a um cachorro que é microscopicamente diferente, e essas microscópicas diferenças vão se acumulando e vão sendo selecionadas pela natureza até que uma espécie vira outra. Da mesma maneira a língua evolui. A coesão gramatical, fonética, sintática do idioma é muito grande, o lexical também é muito grande. Um falante sabe exatamente o que é uma frase bem formada. Existem casos cinzentos de formação ambígua, estranha, que o falante vai dizer talvez, e é daí que evolui a língua, porque essas pequenas... Tem alguns espaços que a língua não está muito bem 100% formada, então o falante fala assim, o falante fala assim. Várias coisas são diferentes, são toleradas em alguns casos, até dentro de um determinado limite, e a partir daí que a linguagem vai... A gente sabe, por exemplo, que pelo menos na linguagem erudita portuguesa, era comum você ter frases transitivas
onde o verbo vinha antes do sujeito. Autorizou o governo uma nova medida. Isso era comum na linguagem literária, não sei até que ponto o português coloquial, verdadeiro, representada, seguia essa regra, ou era um floreio erudito. Eu acho que era mais um floreio erudito, né? Porque não há notícia de uma língua latina que tenha espontaneamente sido realmente VSO, verbo, sujeito, objeto. Mas essa é uma pergunta muito interessante que expõe justamente a incapacidade que o homem civilizado tem de entender a linguagem, né? Porque a ideia é que a linguagem possa ter regras, o mundo contém regras que evoluíram naturalmente, elas não foram criadas por alguém. Então os povos indígenas, se você assistir o vídeo de língua indígena aqui, você vai ver que na língua Yanomami, por exemplo, um verbo intransitivo concorda com o seu sujeito, mas um verbo transitivo na língua Yanomami concorda com o seu objeto. Agora, que consciência que um Yanomami tem de que existem verbos transitivos de concordância de sujeito com objeto, com verbos... O Yanomami jamais um índio Yanomami teve a mínima noção. Talvez um outro índio Yanomami que tenha ido estudar linguística hoje em dia na universidade, mas é irrelevante, né, o número de... E isso em várias línguas indígenas tem, como a gente vê nos vídeos de línguas indígenas aqui no canal. Você vê que todas as línguas indígenas têm regras gramaticais bastante claras, às vezes sofisticadamente, de maneira quase que torturosamente complexa e exótica e quixotesca, é uma coisa até estranha, né? Até você fica imaginando como que evoluiu aquilo. Vê o vídeo de Kayapó. O Kayapó também é uma língua onde tem uma série de alinhamentos ergativos estranhos, que o verbo concorda com o objeto, às vezes o verbo concorda com o sujeito. Os índios não tinham a mínima consciência dessas coisas, tá? Ninguém criava conscientemente as regras linguísticas. Isso que é o mais interessante. O ser humano civilizado acha que o ser humano primitivo falava uga-buga, Min Tarzan, você Jane, Chongamonga, Cucamonga, Bango-Bango. E daí, com a civilização, à medida que a escrita foi inventada, né, os eruditos lá, os que cultivavam lá a palavra escrita, foram criando línguas, foram criando regras, como a gente criou as regras do Código Civil, as regras do Código Penal, as regras econômicas, as regras da... Não, mas a linguística é diferente. Embora a gente tente até criar algumas regras gramaticais, as línguas têm regras espontaneamente. Então as regras gramaticais são descobertas de verdade. A ciência da linguística procura descobrir as regras gramaticais e não inventar ou determinar quais são as regras gramaticais. Uma coisa que é profundamente contra-intuitiva para quase 100% da população de qualquer país moderno. Né? Porque, como assim você vai descobrir uma regra gramatical? Quantas vezes você já viu alguém falar acerca de descoberta de regras gramaticais? Que a língua teve uma regra que foi descoberta. Mas teve. Por exemplo, essa regra do clítico que eu falei, que é errado você falar ele me não viu, é uma coisa que nunca foi descoberta, nunca ninguém prestou atenção. Nenhum livro de gramática portuguesa, né, esses livros de gramática, na verdade, são livros de etiqueta linguística. Você vai aprender a falar a língua numa situação de formalidade, quando você precisa de uma etiqueta social linguística. Mas, na verdade, a gramática da língua portuguesa não foi descoberta ainda. A gente não tem nenhuma língua, na verdade, teve todas as suas regras totalmente expostas e analisadas e compreendidas pela ciência moderna. Isso é profundamente chocante para muita gente. As pessoas não conseguem entender o conceito de descobrir uma regra gramatical. Então, a gente tem... na civilização ocidental, uma tendência a imaginar que tudo que é complexo vem de uma inteligência. E nem sempre assim. A complexidade ela emerge a partir da própria natureza. O ser humano, inconscientemente, alguma coisa inconsciente, criou a complexidade gramatical na mente humana ao longo da nossa evolução como espécie, e isso está aí e foi evoluindo de maneira inconsciente. Não só inconsciente, como também é coordenado por todos os falantes de uma comunidade linguística, de modo que a língua vai mudando de maneira mais ou menos coordenada em todos os falantes. Como a gente vê também quando eu falo sobre evolução linguística, aqui nos vídeos de evolução. Kurama Lúcifer
fala o que você acha da linguagem neutra. Eu fiz um vídeo recente sobre linguagem neutra aqui no canal. Na verdade é chamado de gênero gramatical. E eu menciono também esse negócio de linguagem neutra das pessoas que são assexuais, ou bissexuais, ou trissexuais, ou transexuais, e toda essa necessidade, esse movimento de criar uma linguagem que não tenha gênero no português, substituindo o O e o A do masculino e do feminino por um E final, que seria uma linguagem unissex. Tá? Tem esse vídeo sobre isso, assistam, tá aí no canal, é bem novo, um vídeo novo. Aliás, muita gente está dizendo que não tem recebido as notificações aqui dos vídeos no canal. Teve 2 vídeos que eu postei recentemente, o vídeo de servo-croata e o vídeo de curdo, que tiveram muito poucas visualizações em relação ao normal do canal. Então vão lá na página principal do canal e assistam esses vídeos recentes que meio que acho que ficaram perdidos em algum limbo aí que muita gente não recebeu notificação. O Gabi SN falou, tenho uma dúvida, como os idiomas modificam-se mesmo quando não há interferência de outra língua? Sim, existe meramente uma deriva evolutiva no idioma. Então, a gente tem línguas lá da Polinésia, que estão naquela mesma ilha, faz 1500 anos, e elas mudaram com o tempo. A gente tem 2 populações, a gente sabe que uma população de uma ilha e da outra ilha migraram de uma terceira ilha faz 1000 anos, e elas já falam línguas diferentes, porque mesmo sem nenhuma outra civilização tá por perto, elas estão numa ilha cercada de nada, cercada de água, e aquela civilização, aquela ilha é meramente assim, porque pequenas modificações vão entrando no falar de cada dia, e especialmente civilizações que não têm a escrita como nós temos, tendem, na verdade, a evoluir até mais rápido, porque realmente eles não têm essa força conservadora de manter a tradição da língua através da escrita que transcende gerações e mantém certos padrões do passado vivos, né, transmissíveis para gerações futuras. Então a escrita é um fator conservador que permite que a gente, até hoje, importe palavras direto do latim, direto do grego antigo, para as línguas modernas, coisa que seria impossível, claro, se a gente não tivesse uma tradução escrita abundante, né? Embora também existam casos de povos que tenham mantido sua língua antiga, já extinta, meramente através da tradição oral, sem jamais terem escrito essa língua. E daí só séculos depois é que eles foram escrever. É o caso dos persas, no caso dos zoroastristas, que mantiveram a língua avéstica, um antigo dialeto ariano, falado no Afeganistão, que foi a língua lá dos primeiros zoroastristas. A Pérsia foi destruída pelo Alexandre o Grande, a escrita avéstica, a escrita do Avesta, da escritura sagrada, foi perdida na época do Alexandre o Grande, no ano 320 a.C., e só lá pelo ano 200 depois de Cristo, mesmo sem ter livro nenhum, eles mantiveram a memória exatamente daquela língua, mesmo não falando mais aquela língua, eles ainda mantiveram a ponto de depois aprenderem a escrever de novo, e daí escreveram a língua avéstica, usando já o alfabeto Pahlavi, aramaico, persa medieval, na antiguidade, no final da antiguidade, e escreveram na mesma língua persa que já era extinta, que eles não falavam mais, uma língua antiga irânica, que é o aveste. O sânscrito é a mesma coisa, o sânscrito passou a ser escrito só na época de 700, 800 a.C. O sânscrito já era uma língua extinta quando ele começou a ser escrito. O sânscrito é um parente do avéstico, né? São os dialetos arianos antigos ali. Então, em situações muito espetaculares, essa civilização já é mais ou menos sofisticada, mesmo quando ela perde a escrita por alguns séculos, quando ela nunca teve escrita, existem casos de pessoas, de civilizações que mantêm uma versão extinta da língua preservada por razões religiosas e ritualísticas, mesmo depois dessa língua antiga já ter se modificado no falar da população. Então é possível, sim, mesmo sem a escrita, haver uma preservação arcaizante da língua. Robson Jesus fala, belo vídeo como todos, os sons anasalados do português brasileiro são influências do tupi-guarani. O tupi existem realmente como muitas línguas indígenas do Brasil. A gente tem uma quantidade grande de sons nasais, vogais nasais. Mas a resposta é não, tá? O português evoluiu os sons nasais já na Idade Média. Nossa nasalidade também existe em Portugal e ela é
fruto da evolução da língua portuguesa. Uma coincidência bastante incrível que uma das poucas línguas europeias que tem vogais nasais, como o português, tenha justamente encontrado línguas indígenas tão abundantemente nasais como as línguas indígenas brasileiras. Daí a gente já tinha uma maneira de escrever, né, usando o tio em cima das vogais para isso. Tem um comentário aqui no vídeo de línguas da América do Norte, as línguas indígenas da América do Norte, um vídeo muito interessante, mano, aqueles da apanhados que eu falo sobre dezenas de línguas de uma região. As línguas da América do Norte são assim fenomenais, assim, tipologicamente elas são entre as línguas mais inacreditáveis do mundo. E aqui o Sapo Guerreiro comenta sobre essa parte final do vídeo, que fala sobre uma língua que quase não tem vogal, uma língua, se não me engano, uma língua salixana, da família salixana da América do Norte, indígenas da América do Norte, que tem várias palavras, tem os encontros consonantais mais bizarros do mundo, acho que quase tão absurdo quanto o georgiano lá no Cáucaso. Ele pergunta aqui, o Sapo Guerreiro pergunta, existe algo que apoie ou refute aquela teoria de quanto mais quente o local, mais vogais as línguas têm, e quanto mais frio, menos vogais? Eu não sei que teoria é essa, mas eu já ouvi falar alguma coisa assim. Não há base para essa teoria mesmo. Essa é uma impressão que vem do fato de que muitas línguas ali da parte mais fria da Europa, né, especialmente o norte da Europa, o leste da Europa, que tem mais frio, tem mais línguas mais consonantais, com muitos encontros consonantais complexos, como no alemão, no polonês, no tcheco, no russo, no tchetcheno, no georgiano, do que na parte mais quente da Europa, ali como entre os gregos, entre os romanos, na Itália, assim, o italiano, o francês, o português, o espanhol, que são línguas realmente que têm uma quantidade normal de vogais, sílabas normais, não tem encontros consonantais absurdos, mas eu vejo que, por exemplo, o japonês é uma língua assim, grotescamente vocálica, você não tem nenhum encontro consonantal, é sempre CV, 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 consoante, vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. O chinês chega a ser bem perto disso também, não tem praticamente nada de... O coreano também é muito pouco encontro consonantal. E são línguas que evoluíram em lugares temperados, frios. E é uma coisa mongol, que é uma língua lá, em várias línguas da Sibéria ali, que tem uma quantidade normal. As línguas da Sibéria, do norte da Ásia, as línguas túrquicas, as línguas urálicas. O finlandês é uma língua extremamente vocálica. O finlandês é riquíssimo, tem pouquíssimos encontros consonantais e vogais assim, bastante destacadas. O húngaro, o estoniano. As línguas escandinavas, né, modernas, o sueco moderno é uma língua muito vocálica. Uma língua, inclusive tem, ao contrário das línguas germânicas, tem palavras terminadas em A, né, como tala, prata. Tudo no sueco termina com A, termina com O. São línguas... eu já estudei também línguas aí do sul da Argentina, línguas dos Mapuches, línguas da Terra do Fogo, que não tem nada de consoante também. Então, realmente, se existem línguas da América do Norte nativas que têm encontros consonantais absurdos, também tem várias línguas na América do Norte, inclusive na parte quase ártica ali, na parte do Canadá. Basta ver no próprio vídeo de línguas americanas, tem a descrição do Inuit, a língua dos esquimós. Tem a descrição também do Ojibwe, que é a língua mais falada do Canadá. Essa língua tem uma estrutura silábica normal, com sempre encontros consonantais bastante modestos e vogais ali abundantes. Tem algumas perguntas interessantes aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo, que são interessantes demais para abordar. Esse vídeo já está bastante longo. Não se esqueça de deixar também mais perguntas aqui embaixo desse vídeo. E o vídeo da língua romani, o vídeo da língua cigana está em preparação já. Eu estou aqui em fase avançada do vídeo, deve sair essa semana. E deixem aí seus likes, né? Também vocês podem salvar aqui a página do site, salvar esse próprio vídeo ou qualquer vídeo do site no browser clicando no Ctrl D. Se vocês clicarem com o Ctrl D aí no browser, vocês colocam nos favoritos do seu navegador da internet e vocês podem ter acesso direto ao site sem precisar de notificação pelo YouTube, né? Então, para quem não está recebendo notificação, isso seria uma boa solução. E tem pelo menos umas 5 perguntas interessantíssimas
para os vídeos aí dos próximos dias. A gente se vê no próximo vídeo.